Olá, no Ar Cidade em Revista, o programa do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso, sua revista eletrônica semanal que aborda e discute temas ligados à área da tecnologia, sustentabilidade, acessibilidade e muito mais. No programa de hoje você ficará sabendo qual é o atual cenário da produção de biodiesel do estado de Mato Grosso. Saiba por que os alagamentos estão se tornando fenômenos cada vez mais comuns na capital mato-grossense e como gestos simples podem ajudar a amenizar este quadro. Isso e muito mais no programa Cidade em Revista, que começa agora. O biodiesel tem se mostrado uma importante alternativa ecológica e econômica aos combustíveis fósseis. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com o professor Ailton Terezo, da Central Analítica de Combustíveis da UFMT. A reportagem é de Laís Costa. O biodiesel é uma alternativa para produzir combustível sem utilizar o petróleo, que é uma fonte não renovável, e ainda permite a diversificação da matriz energética brasileira. O biodiesel ele pode ser definido do ponto de vista técnico e do ponto de vista da química como um monoalquil-éster. Ele é um biocombustível obtido a partir de ácidos graxos, que são gorduras ou óleos vegetais ou animais, que quando reagem com determinados tipos de álcool, formam então aquilo que a gente denomina e classifica como biodiesel. O biodiesel, assim como outros combustíveis renováveis, são ambientalmente corretos. Esses são aqueles combustíveis que afetam menos ao ambiente, né? Então, os biocombustíveis têm como características principais a emissão quase nula de gases poluentes que contribuem para o efeito estufa. Então, deste ponto de vista, os biocombustíveis e também o biodiesel contribuem significativamente para a redução dos níveis de poluição, em especial com alguns gases que podem resultar em determinados tipos de contaminação da atmosfera. O Brasil ocupa, e de longa data, ocupa uma posição de destaque no cenário internacional no que diz respeito à produção de biocombustíveis. São combustíveis renováveis obtidos, então, de fontes renováveis. Isso é já de longa data com o programa que é denominado Proálcool, que incentivou a instalação da cadeia produtiva do álcool, e o Brasil hoje ocupa a posição de destaque no cenário internacional na produção do etanol derivado obtido a partir da cana-de-açúcar. O biodiesel foi introduzido oficialmente na matriz energética brasileira em 2005 com a Lei Federal número 11.097, que determinou a mistura de 5% do biocombustível ao óleo diesel. O biodiesel, ele em função da disponibilidade de matérias-primas, ele é hoje produzido majoritariamente a partir de óleos vegetais, em especial o óleo de soja, e também com uma contribuição relativamente importante de gorduras animais, em especial o sebo bovino. Então essas são hoje as duas matérias-primas majoritariamente empregadas na produção de biodiesel. O biodiesel pode substituir em 100% o óleo diesel, que é utilizado para abastecer carros, tratores e geradores de eletricidade. O Mato Grosso ocupa atualmente uma posição de destaque no cenário nacional na produção do biodiesel, e atualmente o estado de Mato Grosso ocupa primeiro lugar em nível nacional na comercialização do biodiesel, no volume de biodiesel produzido, no número de unidades produtoras instaladas no estado. De fato, hoje no Brasil, o estado é a locomotiva da produção nacional de biodiesel no país. Enchentes e alagamentos têm se tornado fenômenos cada vez mais comuns nas grandes cidades brasileiras. Em Cuiabá, a realidade não é diferente. Urbanização desenfreada, falta de espaços verdes e lixos nas ruas são algumas das consequências desse problema. O Cidade em Revista conversou com o engenheiro sanitarista Jesse Rodrigues para explicar melhor a questão. Sempre que chove, a mesma história se repete. Ruas e avenidas de Cuiabá ficam alagadas em pouco tempo e causam complicações no trânsito.
Mas você sabe quais são as causas dos alagamentos? O engenheiro sanitarista Jesse Rodrigues explica os fatores mais importantes. O dimensionamento dessas redes não foram feitas para a projeção de crescimento que existe na cidade e cada vez mais vai se pavimentando, asfaltando, calçando e infelizmente isso diminui a permeabilidade. Então a água ela não flui para dentro do solo, ela escorre. Então isso aumenta o fluxo de água indo para as bocas de lobo, né, para os córregos e aumenta a vazão e consequentemente com o entupimento do lixo que vai para esses lugares e não ocorre a limpeza da forma devida, existe uma vazão maior e um alagamento muito mais rápido quando ocorrem chuvas de grande intensidade. É necessário a população entender a legislação, praticar ela de forma correta, ou seja, não tem que pavimentar todo o solo, né, da sua casa, né, deixar um pouco de área permeável, né, para que a água ela escoa para dentro do solo, não para a rede fluvial, para a rede de esgoto, onde existem essas duas situações. E quando não existe, isso piora um pouco mais, porque isso escoa ao longo de ruas, calçadas, residências, e quando isso acumula e não vai para o local devido, gera e prolifera mosquitos como a dengue, né? Situações, toda espécie de doenças de veiculação hídrica. Isso é muito ruim para a cidade, porque ela não tendo saneamento básico, ela consequentemente ela tem, com certeza, um número maior de doenças de veiculação hídrica, ou seja, postos de saúde superlotados, policlínicas, todos consequência da falta de saneamento básico, de rede de água, rede fluvial, rede de esgoto, né? Saneamento de uma forma geral. Isso implica diretamente nas condições de saúde da população. A destinação correta do lixo também contribui para diminuir os alagamentos e a incidência de doenças em períodos chuvosos. Para o cidadão seria importante que ele fizesse a separação do lixo, né, do resíduo gerado na residência, ou seja, plástico, garrafas PET, fizesse uma coleta seletiva. E para o município que isso tivesse um procedimento, uma consequência e uma sequência para que esses produtos, esses materiais que são recicláveis, né, fossem para uma destinação final adequada, para que não virasse um produto de entupimento, porque esses materiais na natureza eles demoram muito tempo a se degradar.